você pode observar que eu estou cercado de dois convidados, dois amigos e assuntos importantes para que o nosso telespectador também possa interagir no 981-387000. Está aparecendo o ringue. À minha esquerda, Paulo Vieira. Olá, Tudo pessoal. bem, Paulo? Como é que tá, Douglas? Prazer estar aqui novamente. Prazer estar aqui com os seus telespectadores. Sempre uma grata presença aqui. Obrigado, Paulo. E à minha direita, Sérgio Mendes. Tudo bem, Sérgio? Como é que vai, Douglas? Tudo bem? Eu fiz questão de convidá-los porque ambos são responsáveis da página, de páginas importantes que apresentam reportagens e assuntos voltados à nossa região. A Viver em Santos, que é do Paulo Vieira, e a do Sérgio Mendes, que é do Hora Geral. É óbvio que eles não conseguiriam fazer tudo sozinho, tanto que a Viver em Santos tem o Batata, tem também o Alessandro, tem uma equipe que faz parte da página. Estou até tomando a dianteira, Paulo, em já explicar ao nosso telespectador. Como do Hora Geral, também existe uma equipe, tem a Desirê, tem o Douglinhas, ou seja, existe uma outra equipe, porque não conseguiremos fazer sozinho. E, inicialmente, eu quero que você explique aos telespectadores, Paulo, quando que você teve a preocupação de criar uma página para falar de da principal cidade da região metropolitana, que é Santos? Você, como responsável, posso chamá-lo de idealizador da página Viver em Santos? Sim, a Viver em Santos, inclusive, começou como a minha marca profissional, né? Eu trabalhava com imóveis nessa época e eu criei o Viver em Santos. Eu levava a ideia de Viver em Santos para o público em São Paulo, para o público na grande São Paulo, né? São Paulo, Santo André, Sim. São Bernardo, São Caetano, enfim. E trazia esse pessoal para morar em Santos, para viver em Santos, né? E daí nasceu a página Viver em Santos, em função do meu trabalho profissional, e esta página tomou corpo, passou a ser uma página onde as pessoas procuram para dizer, olha, perdi meu cachorro, me ajuda nisso, tem um buraco na rua tal, e a gente acabou utilizando a página não só para a parte comercial, principalmente hoje a página, ela é um veículo de comunicação onde as pessoas buscam soluções para determinados problemas da cidade. Há quanto tempo existe a página Viver em Santos? Desde 2005. Desde 2005. Então são 16 anos? 16 anos já. A página, ela hoje está com um bom número de curtidas, ela tem um alcance, alguma coisa que a gente posta lá, tem um alcance hoje. Nós fizemos uma matéria recente, o pessoal da Unip, está com um problema lá, espero que seja solucionado. Qual o problema? Pode citar. A Unip parece que eles estão com problema na colação de grau. A colação de grau vai acontecer durante a semana e às 10 horas da manhã. 10 da manhã? Às 10 da manhã, Douglas. O pessoal trabalha, né? Eu espero que a direção da Unip tenha a sensibilidade de entender o problema, né, e fazer uma colação de grau à noite, onde os pais, poxa, o pai pagou a faculdade, a família investiu na pessoa, a pessoa está se formando, quer a família junto nesse momento. É importante, né, Douglas? Enfim, e essa postagem já está aí batendo suas 10 mil visualizações. E foi colocado quando? Ontem. Ontem? Ontem. Quer dizer, não tem 24 horas? Não tem 24 horas ainda. Isso é interessante. O que eu vejo também na página Viver em Santos, amigo Paulo e amigos do Hora Geral, é a imparcialidade dos assuntos que são debatidos. Ou seja, se é para criticar, se é para, de repente, até relatar, mostrar algo positivo, vocês estão sempre prontos a apostar, né? Sim, sim. A partir, inclusive, da página Viver em Santos, outras páginas foram criadas com a nossa equipe. A Viver em São Vicente, principalmente, hoje cresceu um boom enorme. Ah, de Viver em São Vicente também é de vocês? Viver em São Vicente também nossa, Viver em Guarujá, Viver em Praia Grande, Viver em Mongaguá. Estamos estreando agora a Viver em Itanhaém. Ou seja, tem a Viver em Cubatão. Nós criamos um pool de Ótimo, excelente. Páginas que fazem o mesmo que a Viver em Santos faz, né? E o que acontece? Estas páginas, elas, como eu falei, elas se tornaram um veículo, um canal de denúncias, às vezes, e, infelizmente, né, a gente tem que apurar a denúncia, a gente apura a denúncia antes, mas, infelizmente, a gente tem que dar os nomes aos bois. E como
anunciante nosso é ninguém, somos nós mesmos. A gente coloca tudo no nosso bolso, né, para fazer o trabalho. Ou seja, a gente não tem rabo preso com ninguém e a gente dá os nomes aos bois, a gente realmente trabalha com absoluta imparcialidade nos assuntos. Agora, além da Viver em Santos, que é uma página que, como o Paulo Vieira comentou, desde 2005 ela está prestando serviço para a região, especificamente em Santos, por ter o nome Viver em Santos. Nós temos uma outra página, que é uma página ligada a um programa que está desde 2013 no ar, que é o Hora Geral. É isso mesmo, Sérgio? É isso mesmo, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde ao Paulo. Agora eu sei porque eu tenho tanta afinidade com o Paulo, porque nós temos um trabalho em comum, que é o Imóveis. Fiquei sabendo agora. O ramo imobiliário. Exatamente. E boa tarde aos amigos telespectadores aqui do Hora Geral. Hoje em dia, Douglas, as redes sociais se transformaram numa ferramenta de trabalho imprescindíveis, né? Eu sempre costumo comentar, e principalmente para nós termos um programa de televisão, eu sempre costumo comentar, viu, Paulo, que hoje é fácil você pensar em alguém que não assista a TV, seja porque não quer ver ou seja porque não tem tempo. Mas hoje é praticamente impossível você conhecer alguém que não tenha um celular na mão. E nós temos que estar sempre em contato com essas pessoas, né? Hoje o programa, que tem um horário específico para começar, que é o horário do meio-dia, aqui na TV Ilha do Sol, mas às vezes a pessoa está trabalhando, às vezes está com outro compromisso, não consegue ver a televisão naquele momento, então ele tem a possibilidade de depois, nas redes sociais, seja no Facebook, no caso do Hora Geral, facebook.com/Hora Geral, ou no YouTube, que é o youtube.com/Hora Geral, ele consegue lá rever aquilo que ele já viu ou assistir aquilo que ele não conseguiu ver pela televisão. Então, as redes sociais, e principalmente o Facebook, é uma ferramenta imprescindível hoje para o programa Hora Geral. O que nós recebemos de material, de conteúdo, né, através da nossa página e também através do nosso WhatsApp, o 981-387000, principalmente as demandas de denúncias que você costuma apresentar aqui. Né? Agora, Sérgio, você falou muito bem, inclusive o Paulo Vieira comentou de uma reportagem que eles fizeram recentemente sobre a Unip, que quer colocar a colação de grau no horário 10 da manhã, impedindo que os familiares possam desfrutar de um momento tão importante do formando, né, num horário onde a maioria possa estar junto com seus familiares, seria no período noturno. Agora, você falou do perfil do Hora Geral, da página do Hora Geral nas redes sociais. Nessa página só é postado o programa Hora Geral? Não, na página do Hora Geral nós postamos tudo aquilo que nós recebemos e o mais importante, viu, Douglas? Tudo que nós recebemos e apuramos. Porque as redes sociais, como eu disse, é uma ferramenta importante, mas é uma ferramenta de muita responsabilidade, o que poucos têm. E isso o Hora Geral tem e muito. Então, todo o material que nós recebemos, ele é apurado exaustivamente para que nós coloquemos e nós publiquemos na página do Hora Geral um conteúdo verdadeiro. E aí nós colocamos o conteúdo como você apresentou agora há pouco o vídeo do agente da CET que foi multado, então só para que os telespectadores saibam, antes de nós publicarmos e colocarmos hoje, também nós fomos atrás da informação, nós falamos com a Polícia Militar, nós falamos com a CET, nós falamos com os taxistas que estavam no ponto naquele momento. Então toda a notícia, toda a informação é apurada, inclusive as notícias policiais, que quem nos traz é o nosso repórter policial Márcio Harris, que é muito competente e também muito responsável. Agora, querendo polemizar um pouco, já vou passar também essa pergunta semelhante para o Paulo, a informação que chegou na redação do Hora Geral, me corrija, por favor, é que muitos daqueles taxistas que estavam e que trabalham ali na Floriano Peixoto, eles relataram que, de fato, o agente parou o carro e que estava passando uma viatura e eles falaram, ô policial, olha aqui, ó, a gente para em qualquer lugar é multado. E por que eles podem? E isso gerou uma certa animosidade entre os taxistas que se sentiram incomodados pelo desrespeito da viatura da CET e o policial militar, que também tem essa autorização, pegou o talão e multou o carro da CET, que, se não me engano, é um Voyage da CET. Essa versão, eu estava conversando com o pessoal na redação do Hora Geral, foi o que chegou nos meus ouvidos. Você também tem esse conhecimento, Sérgio? Sim, essa foi a informação que veio, como eu disse há pouco, nós ouvimos todas as partes, e o relato dos taxistas é este, de que o agente parou o carro na vaga dos taxistas e que teria ido até uma loja de departamentos ali na avenida, que é a Magazine Luiza, e que nesse momento, então, passaria uma viatura da Polícia Militar e eles, como você disse bem, disseram, ó, peraí, mas se eu paro o meu carro em qualquer lugar, eu sou multado, o agente pode parar aqui também? E aí foi quando o agente chegou e foi a gravação que foi feita e apresentada aqui no Hora Geral. Segundo os taxistas,
O agente, nós vimos agora a imagem na tela, você está vendo o momento em que o policial está lá fazendo a notificação. Segundo os taxistas, essa notificação foi entregue ao agente. Nesse momento o agente está chegando lá. É que o áudio não dá para ouvir porque está muito baixo e ele comenta quando vem vindo, mas é rapidinho. E é justamente aquela história que muita gente fala, né? Quando para o carro no lugar errado. Não, é rapidinho. E aí, segundo os taxistas, então, o policial militar fez a notificação e entregou ao agente da CT. Mas aí eles também mandaram para nós uma pergunta, mas será que isso vai para frente? Isso aí é que a gente não sabe dizer. Agora, Paulo, eu fiz questão de como fazer esse comentário com o Sérgio, porque a credibilidade, no meu entender, do crescimento da Viver em Santos é justamente pela imparcialidade de temas e de assuntos. Porque hoje, nas redes sociais, qualquer um pode postar qualquer coisa, mas a gente não tem a veracidade, não tem a certeza que aquele assunto ele procede ou não. Você tem aí uma equipe de triagem para discutir aquilo que deva ser postado ou não na Viver em Santos? Sim, sim. Nós, como eu falei, são vários editores das páginas. Cada página tem vários editores. Os administradores da página, que são entre 2 e 3 administradores cada página, e geralmente 4 a 5 editores. Estes editores, eles sempre verificam, quando se recebe uma denúncia, a gente apura a denúncia, a gente vai ver o que aconteceu, faz algumas ligações. Na maioria das vezes a gente vai até o local, né, como foi lá o Morro do Voturuá, em São Vicente, a gente vai até o local. Nós temos alguns aqui, tem até um drone aqui do nosso amigo Batata, né, o Batata coloca o drone no ar, a gente verifica isso tudo. Ou seja, a gente faz imagens do local, fazemos as nossas imagens do local para poder apresentar essa denúncia, né? A gente nunca faz a denúncia porque recebeu um vídeo ou porque recebeu alguma coisa. Várias denúncias, inclusive, Douglas, são feitas nesse sentido e essas denúncias não procedem. Tá? A gente recebe denúncia, onde depois que a gente vai apurar, não é bem esse assunto, não é bem essa conversa, né? Nós tivemos recentemente, inclusive, a questão do VLT, né? O VLT, a pessoa não consegue mais comprar o ticket na hora, ela não consegue pagar ali na roleta. Ora, eu tenho que avaliar algumas situações aí. Primeira situação, no caso do VLT, aquelas meninas estavam sendo assaltadas direto, né? Toda a linha do VLT havia assaltos, porque elas trabalham com dinheiro, né? E para impedir os assaltos, então, tirou-se a venda dali. Ora, não foi apenas tirar a venda. Existem pontos de venda desse do ticket, do passe do VLT, no entorno de cada estação. O que não está acontecendo é que estes pontos não ficam abertos durante todo o horário do VLT. O VLT começa às 6 da manhã, me parece. Vai até às 11. Vai até às 11 da noite. Então, os locais de venda no entorno não obedecem este horário, são pontos comerciais. Então, isso precisa ser visto pela administração do VLT. Então, nós não colocamos no ar, a gente não foi lá encher o saco da administração pública, do Estado, do VLT, porque não estão vendendo mais os boletos. Quer dizer, a gente pesou bastante essa questão antes de colocar no ar. Bom, o Paulo Vieira, que é administrador da página Viver em Santos, e o Sérgio Mendes, da página do Bora Geral, estão conversando com os nossos telespectadores no programa de hoje. E a razão de apresentar ambos, não só para o meu telespectador, como também nas redes sociais, é que a partir de hoje está sendo firmado uma parceria. E eu queria que o Paulo falasse do que se trata essa parceria e qual a importância, e aí é o Sérgio que vai responder, da parceria Viver em Santos e Hora Geral. Em primeiro lugar, vou deixar a bola com você, Paulo. Que parceria é essa? Bom, Douglas, nós fazemos o mesmo trabalho, né? Não tem por que unir forças, né? A população precisa de veículos confiáveis. O que a gente tem visto na mídia, me permita, por favor, citar isso, o que a gente tem visto recentemente, inclusive, com a questão do Bolsonaro, a Folha de São Paulo fez uma matéria absolutamente tendenciosa. Aquilo não é jornalismo, né? O que a gente precisa hoje é desse jornalismo imparcial, que faz o Hora Geral, que faz a Viver em Santos, a Viver em São Vicente. Esse jornalismo precisa voltar à tona. Ele existia. Ele deixou de existir por uma série de razões,
principalmente por questões ideológicas. Então está faltando, a população precisa de informação concreta, de informação precisa, exatamente, de informação real, para poder formar o seu conceito, para poder ter opinião. A opinião pública é muito importante. Ela não deve ser conduzida pelos meios de comunicação, e sim, justamente o contrário, é o meio de comunicação que precisa representar a opinião pública. E é isso que a gente está buscando. Eu vejo muito isso no Hora Geral, e a gente não tem por que não fazer uma parceria nesse sentido. Me permita, eu sou mais contundente que o Sérgio, o Sérgio é mais polido, né? Mas eu acho que é justamente essa diferença que vai fazer com que a gente preste um excelente serviço para a população. Agora, Sérgio, a importância dessa parceria com o Viver em Santos. Hora Geral e Viver em Santos. Sem dúvida alguma. Aliás, nós estamos oficializando a parceria. Na verdade, a parceria já acontecia de forma oficiosa. No caso que o Paulo citou do Morro Voturuá, nós nos utilizamos da denúncia da página Viver em Santos para noticiarmos aqui no Hora Geral, e depois nós, em oportunidade vindoura, na vinda do Paulo Viazovski, presidente do Plano de Saúde de Santa Casa, nós o questionamos, porque veio a informação de que o terreno lá seria de propriedade da Santa Casa. Quando nós trouxemos aqui o prefeito Pedro Gouveia de São Vicente, nós também tocamos no assunto, e em todas elas nós ilustramos a nossa matéria com as imagens, né, do drone que foi gravado e veiculado na página Viver em Santos. Eu acho que hoje nós estamos aqui oficializando uma parceria que de qualquer forma já existia, e acho que é importantíssima a parceria, não só para o Viver em Santos, como para o Hora Geral. Eu acho que profissionais e equipes que trabalham com seriedade, né, que trabalham com profissionalismo, tem que se dar as mãos, principalmente em épocas difíceis. Nós temos que nos dar as mãos para realmente fazer um trabalho de qualidade e continuar prestando serviço para a comunidade. Ô, Sérgio, com relação a essa denúncia que o Paulo falou, que não tem 24 horas, que está na página Viver em Santos, da Unip, que eles querem colocar a colação de grau às 10 horas da manhã e não no período noturno, que estaria aí, teria um grande número de pessoas, até de familiares, tem uma preocupação. Se de repente a maioria, uma boa parte, não conseguir ir nessa colação de grau, que segundo a Unip está estipulando às 10 horas, eles não vão receber o diploma. E aí como é que vai ficar? Você cursa 4 anos no curso superior e não consegue pegar o seu diploma? Nesse caso, o Hora Geral pode entrar também junto com a Viver, cobrando uma resposta, um posicionamento da Unip? Não tenha dúvida, Douglas. A partir deste momento, assim que acabarmos o programa, nós já vamos nos reunir em pauta aqui na produção da página Hora Geral e já vamos apurar essa informação e vamos atrás dessa informação. Eu tenho certeza absoluta que a direção da Unip não vai cometer esse exagero com os alunos. Não vai fazer isso. Eu tenho certeza que eles não vão fazer isso, porque é um absurdo. Até porque me parece que a pessoa pode assinar depois o livro, porque a colação de grau é um ato oficial, né? Então ele pode, não estando presente na colação de grau, ele vai estar trabalhando, ele vai, no dia seguinte, ele vai, assina, ou à noite, ele assina o livro ata e colou grau. Né? O problema é que é um momento especial, né? Especial da vida da pessoa, quer a família junto, né? Eu acredito, eu quero crer que a Unip vai ter a sensibilidade de resolver esse problema. Né? Eu quero crer isso. Caso contrário, é uma série de ações, é prejudicial isso para a Unip, porque eu mesmo falei no vídeo, né? Falei, eu não vou matricular o meu filho aqui. Meu filho está em época de vestibular, eu não vou pôr na Unip. Eu vou ter esse problema com meu filho, quer dizer, eu não vou poder participar, não sei onde eu vou estar às 6 horas da manhã, eu não vou poder participar da colação de grau do meu filho. Então, isso é prejudicial para o negócio, é uma empresa. Eu acho que eles vão ter a sensibilidade de resolver isso. Bom, então já o posicionamento tanto da Viver em Santos, do vídeo que não tem 24 horas, já tem mais de 10 mil exibições, né, visualizações. E a Hora Geral que vai entrar em contato com a universidade para saber a possibilidade deles mudarem para o período noturno. Algumas perguntas estão chegando pelo nosso WhatsApp e também nas redes sociais. A pergunta primeira, como faço para denunciar uma situação para as páginas? É a Elisete do Guarujá. Paulo, como é que faz para denunciar na Viver em Santos? Nesse caso também tem a Viver em Guarujá, né? Sim, é bem simples, né? Tem a Viver em Guarujá. Entra na página Viver em Guarujá e vai estar lá. Nós vamos padronizar, inclusive, a partir de hoje, a gente vai padronizar o logo de todas as páginas.
e colocar também o logo do Hora Geral para que as pessoas saibam quais são as páginas. E tem páginas homônimas, né? Sim. Elas trabalham com o mesmo nome. Então, como é que você denuncia? Entra na página, manda mensagem na página. Tá? A gente recebe essas mensagens, que o Hora Geral também trabalha dessa forma, recebe a mensagem na página e a gente vai filtrar essas mensagens, vai ver o que é realmente fático, o que não é fático, e a gente responde. A gente costuma responder, viu, Douglas? Isso Todas é bom, as mensagens. isso é A gente bom. responde a mensagem, olha, essa denúncia não procede, essa denúncia não pode ir para frente por isso, por isso, por isso, ou a gente vai tomar a providência, fizemos, ou seja, a gente responde essas mensagens, o que é encaminhado para nós, né, não deixamos nada a ver, até por uma questão de credibilidade, as pessoas, e respeito, né, a pessoa contou com a gente naquele momento, a gente quer dar um carinho de volta. E no Hora Geral, como é que faz para denunciar? Eu sei que nós temos o WhatsApp, mas com relação à página do Hora Geral. Sim, na página do Hora Geral, assim como disse o Paulo na página Viver em Santos ou Viver em Guarujá, também existe a forma, como ele diz, nós vamos fazer até um padrão para facilitar aí o internauta, mas de qualquer maneira nós também temos a comunidade, o Hora Geral, onde é possível você também fazer a sua postagem, e logicamente que o WhatsApp do programa Hora Geral, todo mundo conhece, que é o 981387000, por esse WhatsApp você também pode fazer a sua solicitação, pode fazer a sua denúncia, a sua reclamação, o seu elogio, o seu desabafo, fique à vontade, que nós vamos apurar, todos vamos responder, como disse o Paulo, que é importante também essa resposta do telespectador, vamos atender a todos da melhor maneira possível. Exato. Bom, tem mais perguntas chegando pelo 981387000. Só quem é de Santos pode enviar denúncias para a Viver em Santos? O Augusto Cubatão. Eu já sei mais ou menos a resposta, mas é o Paulo que vai responder. Não, né? É evidente. Manda a denúncia. O máximo que de pior pode acontecer aí, eu não consegui resolver o teu problema, né? Não consegui encaminhar essa denúncia. Mas manda a denúncia, a gente vai avaliar e vai te responder, não tem problema nenhum. Pode ser de Cubatão para Viver em Santos, de Santos para Viver em Cubatão. Enfim, pode fazer a salada que quiser, que não tem problema, não. É porque na nossa região, morador de Santos que trabalha em Cubatão, Exato. por exemplo, ele que consegue ver uma irregularidade lá, então ele pode fazer a denúncia dele, seja onde ele estiver. Inclusive, a Viver em Santos, ela acaba concentrando denúncias de toda a região. Sim. Né? Embora tenha as páginas localizadas, a Viver em Santos acaba recebendo denúncias de toda a região. Não tem problema nenhum. Se for de Campinas, a gente recebe a denúncia, não tem problema. Tem mais perguntas chegando aqui pelo 981387000. Vocês acham que o futuro é acabar a TV e só ficar programas na internet? É o Celso de Santos, Sérgio. Olha, Celso, Douglas, Paulo, amigos do Hora Geral, eu acredito que acabar não, né? Vai haver uma transformação, como já está havendo. Os programas de TV, as emissoras de TV, elas têm que se adequar a um novo cenário, que são as redes sociais. Agora, o impacto da TV, isso eu acredito que não vai acabar. Até porque a TV traz uma credibilidade muito grande. Por que a TV traz credibilidade? Porque não é qualquer um que faz televisão, não é? Não é qualquer um. Agora, já na internet, ela já é liberada para um grande número de pessoas. É só você ter o acesso à internet, um aparelho, e você vai lá e coloca o que você quiser. E muitas vezes de forma irresponsável. Aliás, é um alerta, viu, Douglas, que eu faço às pessoas, principalmente nessa época que tem ano eleitoral. De 2 em 2 anos, sempre vem um monte de história que navega pela internet, seja no Facebook, seja no WhatsApp. Ontem mesmo eu recebi mais uma vez a história, olha, se você anular o seu voto e mais da metade dos votos forem anulados, anula a eleição, não tem nada a ver. Uma coisa é voto nulo, outra coisa é voto anulado. A história que o pessoal divulga por aí como sendo voto nulo é em relação ao voto anulado. Depois da eleição, depois da apuração, se mais de 50% dos votos forem anulados dentro daquele critério estipulado pela legislação eleitoral, aí sim a eleição pode ser anulada. Mas o seu voto nulo, se todo mundo anular e só o candidato votar nele, ele vai ser eleito. Paulo, tem uma pergunta que chegou aqui agora pelo 981387000. Conheço o trabalho da Viver em Santos e vejo que fazem, às vezes, transmissões ao vivo. Pretendem ampliar isso? A Adriana da Pompeia. Sim, Adriana, a partir deste ano, a gente está com um projeto de, inclusive, criar alguns programas ao vivo na Viver em Santos. Tá? Inclusive, essa parceria com o Hora Geral é muito importante. A partir de hoje, né, o programa Hora Geral,
não sei se isso vai caminhar dessa forma, pode ser até transmitido ao vivo nas páginas. Também. Né? É uma das coisas que possivelmente vai acontecer. Então, a gente está caminhando esse ano para uma reformulação das páginas. Primeiro, pela padronização do logo, enfim, algumas coisas que vão ser feitas dentro dos próximos dias, inclusive. Tá? O logo do Hora Geral, a gente quer deixar nas páginas, essa parceria... E vice-versa, né? E vice-versa. Ou seja, essa parceria, ela está vindo justamente dentro desse espectro de uma série de coisas novas que a gente vai colocar em pauta nas páginas Viver a partir deste ano 2018. Excelente. Paulo Vieira, administrador da página Viver em Santos, e o Sérgio Mendes, da página do Hora Geral. Mais uma vez, eu gosto sempre de destacar, eu não faria sozinho Hora Geral, nós temos uma equipe de retaguarda, como também os representantes das páginas Viver em Santos e Hora Geral também têm uma equipe de fica na retaguarda para que tudo possa ser apresentado ao público internauta. Agora, Sérgio, a mesma pergunta que eu vou fazer para você, eu vou refazer para o Paulo. Algumas publicações que eu observo na página do Hora Geral chega a ter 10, 20, 50 mil visualizações. Por que algumas publicações têm esse up, ou seja, esse grande número de visualizações e outras nem tanto? Na verdade, as postagens, principalmente as postagens feitas no Facebook, dependem muito de um engajamento. E aí, o engajamento vai depender do assunto. Se for um assunto que gera um engajamento grande, então essa página vai ter mais visualizações. Logicamente que também tudo depende de impulsionamento, porque às vezes você quer que determinado assunto... Então nós recebemos, por exemplo, uma denúncia de um problema na cidade de Mongaguá, por exemplo. Nós temos recebido muito, inclusive. Então o que a gente faz? A gente impulsiona essa postagem para os internautas, para as pessoas que moram em Mongaguá. Especificamente Mongaguá. Para Mongaguá, porque é uma denúncia que interessa especificamente para essa população, e assim a gente faz também com as outras cidades. Então, na verdade, o sucesso da postagem ela depende de uma série de fatores. Citei apenas um, que é o engajamento, vai depender muito do interesse daquele assunto por aquelas pessoas. Bom, nós estamos com Hora Geral e agora a mesma pergunta para o Paulo Vieira. Paulo, e com relação às apresentações, às postagens que acabam tendo um grande número de visualizações, e por que outras nem tanto? A gente percebe uma coisa, Douglas, o povão gosta de treta, viu? O povão gosta de confusão. Então, aquele ônibus que caiu no buraco, dá uma visualização absurda, né? A questão do VLT já não daria tanta. Então, acho que o pessoal gosta muito quando tem a confusão. E as nossas páginas têm feito muito sucesso, basicamente por isso, porque a gente não porque a gente investe na confusão, é porque, na verdade, ela existe. E as pessoas não gostam muito, a mídia, de forma geral, não curte muito ficar falando de confusão, né? E o povo quer aquela solução. Isso é um absurdo, buraco na rua, eu caí, quebrei minha perna, então a gente dá voz ao povo. E o povo é que fala do buraco, é o povo que fala do ônibus nas nossas páginas. É o povo que está presente. Muitas das denúncias nossas, a gente vai até onde a pessoa que fez a denúncia está e conversamos com ela. Então, ela fala do problema dela. Isso tem dado credibilidade à página e as pessoas têm se identificado, né? Isso tem trazido uma cara popular para a página. Isso eu acredito, né, que esse seja o principal fator. E, pessoal, vamos dar atenção para aqueles tópicos. Às vezes não tem muita curtida, não tem muita visualização, o pessoal acha chato. Esses são os que mais informam, viu? É verdade. Pois não, Sérgio. De ouvir o povo, eu acho que essa é uma grande função e veio para ajudar bastante as redes sociais. Exatamente. Porque em muitos veículos de comunicação de massa, o povo não tem a oportunidade para falar. Exatamente. E aí as redes sociais vieram principalmente com esse foco, para dar a oportunidade do povo falar, do povo expressar, do povo pedir, do povo reivindicar. Aliás, é algo que a gente, e o Douglas bate muito isso aqui na tecla no Hora Geral, que as pessoas têm que saber fazer a sua reivindicação. Exato. Devem fazer, devem cobrar
Douglas citou essa semana um exemplo de um problema que ele passou no banco, porque tinham poucos caixas para o atendimento, e todo mundo reclamava na fila, mas ninguém tomava a iniciativa de ir perguntar para o gerente, ô, vem cá, o que está acontecendo? E aí o Douglas relatou aqui que ele então saiu do lugar onde ele estava e foi perguntar ao gerente o que estava acontecendo e resolveu a situação. Exato. Quer dizer, era um problema simples, mas às vezes a instituição fica na retaguarda e deixa assim, ó, vamos deixa acontecer e vamos ver o que eles vão falar. Se eles aceitarem e não falarem nada, a gente vai tocando desse jeito. Por isso é importante que você reclame, que você pleiteie os seus direitos. Eu sempre digo que o direito é uma disciplina que deveria ser ensinada a todos, né? Não só a faculdade do direito. Nós tivemos aqui recentemente uma professora que instituiu numa escola, não é? Como é o nome dela? Rosilda? Rosilma, que instituiu numa escola o ensino de direito para as crianças. Eu acho que isso é muito importante. Porque Paulo, eu costumo fazer uma comparação que nós vivemos de uma maneira sem conhecer as regras. Exato. É como se eu convidasse você a jogar futebol comigo e você não conhecesse o futebol e eu dissesse a você, Paulo, vai jogando. E aí no meio do caminho você vai aprendendo como é a regra. Aí o que acontece? Aí você é goleiro, você toma um gol porque você não pegou a bola com a mão. Aí fala, mas por que não? Mas está na regra. Mas peraí, eu não sei a regra. Nós vivemos sem conhecermos as nossas regras, sem saber os nossos deveres e sem saber os nossos direitos. Ninguém, a maioria não tem um exemplar da Constituição Federal em casa, é ali que está a regra de convivência. E as pessoas deveriam conhecer. Muitas vezes perdemos os nossos direitos por nem saber que os temos. Agora, Paulo, tem um outro aspecto que eu vejo também. Como jornalista, eu também sou um cidadão e eu vejo nas redes sociais algumas postagens de figuras políticas, ou seja, de políticos, a maioria deles que estão, inclusive, com mandatos. E eles postam coisas que nunca, por exemplo, serão implantadas na cidade, mas eles acabam surfando. E quando eles surfam, muitas pessoas, por falta de informação e de tempo simples, pequeno, para pesquisar, acabam até elogiando algo que nada vai acontecer. Por exemplo, tem um vereador em Santos, que é o vereador Kenny, outro dia ele postou, né, eu estou falando quem é porque é público, que vai fazer uma plataforma na ponta da praia para que a maré, tem um furo nessa plataforma, a maré entre por baixo e depois volte. Em primeiro lugar, teria que avançar em mais de 300 metros na avenida. Né? E as praias, elas são de responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União, ou seja, não é tão fácil assim cooptar uma ideia que isso já existe num outro país já há anos e não tem um nível de maré tão alto como nós temos aqui no período de ressaca, e as pessoas falam, parabéns, é isso mesmo, ou seja, as pessoas elas também se fiam muito naquilo que está postado e não fazem a pesquisa, que eu sei que essa é uma preocupação sua da Viver em Santos e também do Hora Geral. São duas coisas que acontecem com as páginas dos políticos, né? A primeira, se você for contra o político, você vai ser deletado da página. Isso é fato, né? Você não pode criticar o político, ele vai simplesmente bloquear você, você não vai ter acesso a ele. E a segunda é a enxurrada de notícias favoráveis a ele, evidente. A página é dele, ele vai pôr um monte de ideias fantásticas, maravilhosas, não interessa quem é o político. Todos fazem isso. E também não interessa se é possível ou não, exatamente. se é factível ou não. Então, é aquela coisa que, tive uma ideia, acordei hoje, tive uma ideia, eu vou postar na minha página. Né? E todo mundo faz isso. O político faz isso também. Né? Só que a gente precisa saber se aquilo é possível ou não. Às vezes tem coisa que não é legal. A gente não tem como fazer. Eu não posso, por exemplo, hoje, um político não pode hoje falar, eu defendo a pena de morte. Porque é inconstitucional. Eu precisaria fazer uma outra Constituição para poder defender a pena de morte, se eu quisesse. Né? Então, tem político que faz esse tipo de coisa. Coloca lá, olha, eu vou fazer tal coisa. Não vai porque a Constituição não permite, porque a engenharia às vezes não permite. Então, é muito fácil, o papel aceita muita coisa. Né? O papel aceita tudo. E a internet é pior que o papel, aceita muito mais coisas, né? E a gente tem que ter o discernimento de não engolir tudo que está na internet. Por isso que a gente tem o cuidado de verificar tudo. É aí que mora onde o público entra nas nossas páginas. Primeiro, ninguém é deletado de lá. Né? Não importa o que eles comentaram. Pode falar mal de mim, pode entrar lá falando, eu não gosto do Paulo, o Paulo não vale nada, xinga o Paulo, faz o que você quiser.
eu não vou deletar você, a não ser que você passe do limite, comece a ofender, né, as Palavras demais. de baixo calão. Exato, aí já é uma outra situação, uma questão de decoro. E aí você vai chamar a justiça para resolver isso. Exato. Agora, no mais, não vai ser deletado da página. Pode criticar, vai criticar à vontade. Se você quer criticar o Kenny, quer criticar o prefeito, o Paulo Barbosa, o prefeito de São Vicente, o Paulo Gouveia, aliás, nós temos... O Pedro Gouveia. Em São Vicente está uma enxurrada, viu, Pedro? Precisa ver o que você está fazendo em São Vicente. Você sente isso pela Viver em São Vicente? Pela Viver em São Vicente. A página cresceu, deu um boom, saiu de pouquíssimas curtidas para milhares de curtidas em pouquíssimos meses, por conta das denúncias que a gente tem recebido. E pela atuação também do Alessandro Gigante lá em São Vicente. Parabéns, Alessandro Gigante. Nossa, ele não para, o Gigante. Ele não para. O dia inteiro ele vai, ele volta. É o Gigante e o Batata. O Gigante e o Batata. Batata com o drone. O Batata com o drone, o Gigante na rua. Olha, essa é uma equipe, tem né? feito um trabalho fantástico. Então, o que acontece? O pessoal está descendo o malho no Pedro Gouveia, na página Viver em São Vicente, porque não pode falar na página da prefeitura, não pode falar na página do Pedro Gouveia. Né? Estão apelidando ele, inclusive, Pedro Golpeia já. Já estou chamando ele de Pedro Golpeia, só pancada na cabeça da população, e a população está de saco cheio. Pedrão, sabe o que você está fazendo aí em São Vicente, meu amigo? Ô Douglas, pois não, com licença, queria só incluir mais um item, que é uma característica também das páginas de políticos, que é o exército de defensores. De defensores e de perfis falsos. Perfis falsos? Perfis O falsos. que é isso, perfis falsos? Perfis falsos. São pessoas que não existem e eu sei de casos de uma pessoa apenas que administra 200 perfis. 200 perfis. Aí o que acontece? Quando o político vai lá e coloca alguma coisa, do tipo, como você disse, construir a plataforma assim, pronto, vem 200 comentários de que você é lindo, você é fofo, tudo falso. Então, pela quantidade de respostas positivas, o restante vem na leva. É isso mesmo, é isso o quê. Esse é o intuito dos perfis falsos. Então, a rede social também tem essa característica. Exatamente. Né? Não acredite em tudo. Mas eu vou te falar uma coisa, as páginas Viver, o que tem acontecido, a população tem sido tão presente nas páginas, que estes perfis fakes estão sendo enxotados pela própria população. Olha, que interessante. Né? Eles tentam fazer o trabalho deles, mas não têm conseguido. A população, que são perfis reais, são pessoas do dia a dia, eles entram e simplesmente acabam, destroem essa prática. A diferença onde está? Na primeira característica que você citou na página do político. Falou mal é banido. Exatamente. Como na sua página você não bane quem fala mal, exatamente, aqueles que falam bem da página ou contra o político vão acabar exatamente. Abafando aquele que quer defender. É exatamente isso que acontece. Estamos conversando com Paulo Vieira, da Viver em Santos, e com Sérgio Mendes, do Hora Geral. Né? São páginas das redes sociais na qual eles têm um trabalho muito importante voltados à nossa região. O que é interessante é que o Hora Geral abrange também a região metropolitana, uma única página. Já o Viver em Santos já tem várias páginas, Viver em São Vicente, Viver em Guarujá, Viver em Cubatão e por aí afora, também aberto à participação e às denúncias dos telespectadores do Hora Geral e também dos internautas das redes sociais. Paulo, faltam alguns minutos para a gente terminar, mas ainda dá tempo de responder as perguntas que chegam também pelas redes sociais. Como é a relação das páginas com as autoridades? Eles respondem prontamente às denúncias? É o Gilmar de Itanhaém, Sérgio. Vou passar para o Sérgio primeiro. A página? Pode ser também. Pode ser. Pode ser você também, os dois respondem. Gilmar de Itanhaém, um abraço a toda a turma de Itanhaém, o pessoal que curte muito o Hora Geral, eles participam efetivamente pela nossa pauta. Gilmar, nem sempre, viu, Gilmar? Infelizmente, nem sempre. O Paulo respondeu mais precisamente. É como ele disse, eu sou mais comedido, quase nunca. E é interessante porque as notas, e o Douglas sempre reproduz isso nos programas, quando a gente recebe nota e a gente coloca no TP pro Douglas dele, ele fica... Fico revoltado. Revoltado, porque é sempre a mesma história. Como é que é a resposta de uma nota? Por exemplo, a de hoje da CET, nós recebemos uma resposta com relação à viatura. Se a produção puder colocar de novo o vídeo, a CET respondeu assim: na realidade, a CET ela tem autorização, segundo o Código de Trânsito, de parar em qualquer local irregular para poder exercer a sua atividade de gerenciamento do trânsito. Né? Por isso que o agente pôde parar num local que está designado aos taxistas e que, segundo a CET, o agente não foi multado.
o agente estava apenas auxiliando a polícia militar em uma ocorrência. Ou seja, os taxistas, que são nossos amigos, e eu tenho muitos amigos taxistas, tenho amigos das cooperativas, né? E eles me falaram que a versão não foi bem essa. Mas nós passamos a versão que foi enviada pela CET. Agora a versão e a verdade ficam, né, com os atores do que ocorreu, e você viu muito bem as imagens. E com relação a viver em Santos, vocês conseguem ter a resposta das denúncias? Quase nunca. Quase nunca. Não adianta, é o que eu falo, o Sérgio é mais comedido. Eu não tenho porquê. Gente, a gente falar com o poder público, na maioria das vezes, e nada é a mesma coisa. Essa resposta que a CET deu, me permita, Douglas, me permita, Sérgio, é cretina. Desculpem. É insultar a minha inteligência. As imagens são claras, a gente vê o camarada saindo do local, ele foi fazer alguma coisa pessoal, a gente percebe isso nas imagens, ele sai com cara amarela, sorrisinho amarelo, né? Eu faço só um minutinho, aquela mesma desculpa que ele está acostumado a receber todo dia. Então, vocês podem dar a resposta que vocês quiserem, vocês podem tentar enrolar o quanto vocês quiserem, mas as imagens são claras, fica aí, nós postamos nas nossas páginas também, né? Fica aí registrado, né, que o agente de trânsito, o agente policial, o agente do Estado, ele não pode burlar a lei. O cidadão... A lei é para todos. Né, o cidadão até pode burlar porque ele não tem compromisso, mas ele é punido. Ô Paulo, você estava falando uma coisa, quer ver? Volta a imagem. Preste bem atenção que quando o agente observa a movimentação, a primeira preocupação que ele tem é de abrir a porta do carro. Olha lá, sorriso ele abriu o carro do carro. Não, pera, eu vou tirar. É nítido. Depois ele vai ao encontro com o policial. Se ele está na ocorrência, ele vai direto ao policial e fala, olha, é um negócio ali, eu fui resolver, já estou tirando o carro. Não. A preocupação inicial dele é de entrar, abrir o carro para tentar mostrar aos taxistas e à polícia. Essa é a leitura que todos têm. Não, pera, eu vou tirar o carro. O que houve, senhor guarda? E aí o guarda acaba explicando para ele. Eu vou mais além. Os taxistas estão na rua o dia inteiro. Né? Eu não teria esse desprendimento de ser taxista. É uma profissão ingrata, inglória e só aborrecimento. Né? E o cidadão está sendo chamado de mentiroso. Quer dizer, aquele taxista que ligou para a gente, ligou para o Hora Geral, que passou o vídeo, né, para a Viver em Santos, ele falou, olha, o cidadão lá parou no local... Quer dizer, ele está mentindo. A CET está dizendo na sua resposta que aqueles taxistas mentiram. Em outras palavras, isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa. Eu sou taxista aqui, me sentiria ofendido. Cabe, inclusive, aos taxistas entrar com ação contra a CET, estão sendo ofendidos. Isso é insulto, isso é ofensa, isso é realmente uma calúnia. Né? E como é público, é difamação. E aí, o intuito do jornalismo e de páginas como a Viver em Santos e o Hora Geral, que são imparciais, é justamente de querer fazer com que isso não ocorra outras vezes. Porque foi com uma viatura da CET, pode ser com um turista, pode ser com um munícipe. E eu sempre vejo, me desculpe, eu sempre vejo mais a CET multando. Eu não vejo ela divertindo. Orientando. Tem uma passagem emblemática, meu amigo Paulo Vieira, Sérgio Mendes e amigos do Hora Geral, minha esposa que acompanha o Hora Geral vai lembrar do que aconteceu. Nós tínhamos saído do Carrefour, eu moro no Boqueirão, né? E quando eu parei naquele semáforo ali da Oswaldo Cruz, eu estava com cinto, mas na pressa a minha esposa esqueceu de colocar. Isso já tem alguns anos. E tinha um guarda, um policial militar, que fazia sempre ali o policiamento, que não tem mais. Aí ele simplesmente fez assim, ó. Como quem diz, o cinto da esposa. Aí eu falei para minha esposa, coloca o cinto. Ela, desculpa, ele fez assim, tudo bem. Não veio a multa, ou seja, ele advertiu. Ele poderia ficar na dele, ali, ó, com o número da placa e multar. Porque às vezes a pessoa esquece, porque a distância é pequena. Ele só fez assim, ó. Aí ela colocou e fez assim, ele, tudo bem. E continuou ali observando. Porque ele orientou, eu esqueci, desculpa. Isso é natural, você errar. Todos nós erramos. Agora, você ficar, às vezes, debaixo da árvore, do lado numa esquina, só anotando as placas, é isso que a gente fica... E outra coisa, me permita, de novo, Douglas, você está no trânsito, tenta perguntar para um agente da CET onde fica tal rua. Tenta perguntar para o agente da CET qual o melhor caminho, né, que você deveria fazer,
né, para evitar um determinado trecho de trânsito? Ele não sabe. Né? Isso eu estou sendo muito raso aqui nessa discussão. Modesto. Mas no dia dos 10 quilômetros da tribuna, que a cidade para. A cidade para. Vira um caos a cidade em termos de trânsito. Né? Não estou criticando a prova, pelo amor de Deus. Ela tem que existir, é um ato turístico hoje para a cidade, né? Traz turismo para a cidade, é fantástica a prova, mas a logística é muito complicada, né? E as pessoas ficam perdidas. Né? Eu perguntei para um cidadão da CT, eu estava nesse dia, fui levar minha esposa, ela foi fazer, ela correu, eu não corro nem atrás de ônibus, né? Ela correu, eu fui levá-la para o início da prova, na hora de voltar eu perguntei para a gente da CT, olha, eu moro em tal lugar, como é que eu faço para retornar, porque já estavam fechando as ruas. Né? Ele, sabe o que ele respondeu para mim? Pô, se você não sabe chegar em casa, como é que eu vou saber? Meu Deus do céu. Ele respondeu isso para mim. O que eu faço isso? O que eu faço nessa hora? Desacato a autoridade? Eu não vou falar o que você faz em respeito ao telespectador. Olha, faltam rapidamente alguns minutos. Eu queria que vocês fossem objetivos para essas duas perguntas dos nossos telespectadores. Não quero me identificar, mas tenho denúncias para fazer. Posso mandar uma mensagem anonimamente, Paulo? Na internet você não vai conseguir ser anônimo, a não ser que seja um fake. Você cria um perfil fake. Agora, eu acho que não foi bem essa pergunta. Ele tem uma denúncia, mas ele não queria se identificar. Tá pode? Bom, ok. Se você pode, quem não quiser, nas nossas páginas trabalha da seguinte forma: manda a denúncia para a gente e diga embaixo, eu não quero aparecer. Simples. Eu vou até o local, eu avalio a situação. Sendo procedente a denúncia, nós vamos fazer a matéria e a gente vai veicular a matéria. Ok? Eu acho que isso também acontece assim também com na o Sérgio. No caso do Hora Geral, fica mais fácil pelo WhatsApp, né? Mandou um WhatsApp, mas sempre diga que não quer se identificar. Agora, o que já aconteceu conosco, e aí não dá pra gente evitar, é a pessoa entrar num comentário de uma postagem, fazer a denúncia e dizer não quero ser identificado. Já foi identificado. Você já escreveu, já está lá. Então manda pelo WhatsApp, fica mais fácil. Última pergunta rapidamente. Esse ano tem eleição. Como vocês acham que vai ser a campanha nas redes sociais? É o Felipe de São Vicente. Rapidamente, Paulo. Eu acho que a campanha nas redes sociais ela já começou o ano passado. Ela já existe, não tem como a gente evitar isso. As pessoas estão buscando ser popular, é isso que está acontecendo. Aliás, ela é perene, a campanha hoje, ela é perene e eu gosto disso. Eu particularmente aprovo isso, a pessoa tem que ser, o político, ele tem que estar no meio do povo. E a rede social, como bem disse o Sérgio, é o povo. Então ele tem que estar no meio do povo constantemente. Ótimo. O político que está fora do povo vai começar a perder voto. E você, Sérgio? A dica que eu posso dar para o nosso telespectador é a seguinte: desconfie de tudo, não duvide de nada. E não acredite em fumaça. Tudo que você vê, vai atrás da informação para verificar a veracidade daquela notícia, principalmente na postagem dos políticos. E existem fontes para poder justamente apurar essa veracidade. Né? Exatamente. No final de mais uma edição do Hora Geral, Paulo Vieira, obrigado pela sua participação e eu estou torcendo para que a marca Viver em Santos e Hora Geral possam contribuir e muito com a nossa região metropolitana. Eu agradeço a presença mais uma vez, Douglas. A gente já se conhece há bastante tempo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Acho que o trabalho do Hora Geral é um trabalho sério. Conheço o Douglas, conheço o Sérgio já de longa data. São pessoas sérias, profissionais sérios, não estão de brincadeira aqui, assim como a gente também. Então, acho que essa parceria tem tudo, né, para fornecer, como eu disse, um excelente espaço para a população santista. Sérgio Mendes. Douglas, Paulo, obrigado pela parceria mais uma vez, obrigado por estar aqui conversando com vocês e tenho certeza que vai ser uma parceria, já é uma parceria de muito sucesso da página Viver em Santos e o Hora Geral. Pode ser que pinte aí uma emissora de rádio na web, envolvendo também o Hora Geral e o Viver em Santos? Tudo é possível. Isso é que é o mais importante. Tudo é feito para o nosso público da região metropolitana da Baixada Santista. Como o Paulo falou, já o conheço há um bom tempo, né? Eu estou em rádio desde 1986, o Serginho é bem mais novo do que eu, né? Você começou em que ano? Em rádio? 89. 89, 3 anos mais à frente do meu início, né? E são pessoas responsáveis com comunicação e comprometimento com a nossa região metropolitana.
muitas novidades acontecerão. É só você continuar acompanhando o Hora Geral na TV Ilha do Sol, TV Vale das Artes, TV Polo e também o Viver em Santos e o Hora Geral, são perfis, são páginas nas redes sociais que têm uma grande responsabilidade com a verdade, porque você merece o melhor. Amanhã tem mais. Um abraço assim, ó, muito forte para você e nas páginas você vai ver o novo logotipo Hora Geral e Viver em Santos. É só você acompanhar a gente. Tchau, tchau. Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis. Na Unidas.